Diga, diga. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia. Já sim, diga. Era o seguinte, eu tinha uma consulta marcada para as 11, adiei para as 11h30, Pronto. mas Então, menos um quarto. pronto. Eu Tem que peço... ser. Pronto, muito bem. Então, bom dia a todos. Eu peço desculpa, estávamos aqui a fazer um compasso de espera para chegarem os restantes grupos parlamentares. De qualquer forma, esta audição fica registada e quem não puder assistir, os colegas que não possam assistir, naturalmente depois têm a oportunidade de ouvir a audição. Eu queria, na qualidade de coordenadora deste grupo de trabalho sobre a alteração ao Estatuto de Cuidador Informal, queria cumprimentar e agradecer a disponibilidade dos representantes da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, União das Mutualidades Portuguesas, Dr. Luís Alberto Silva, e da Confecup, o Dr. Joaquim Pequicho. E queria, naturalmente, em nome de todos os grupos parlamentares, agradecer, como referi, a vossa disponibilidade e dizer que esta audição terá uma parte inicial de cerca de 10 minutos para dizerem aquilo que entendem sobre o projeto que eu julgo que conhecem, o projeto que está aqui em apreciação neste grupo de trabalho. Depois será dada a palavra aos demais grupos parlamentares e, por final, naturalmente, se houver alguma questão de algum grupo parlamentar, também devolveremos novamente a palavra para que possam responder às questões e aos esclarecimentos solicitados. E, portanto, na sequência... e queria também dar aqui uma informação que a CNIS fez chegar aqui à Assembleia da República a informação de que não tinha disponibilidade para estar presente, no entanto, delegava a sua participação através da União das Misericórdias e, portanto, dava essa informação a todos os colegas e passava, na sequência de todos concordarem, passava então a palavra ao Dr. Manuel Lemos, atentas às circunstâncias que acabou de nos dizer, e muito obrigada pelo facto de ter alterado a sua consulta e já agora felicitá-lo pela recente reeleição e desejar as maiores felicidades no âmbito do seu trabalho. Dr. Manuel Lemos, tem a palavra. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos, nomeadamente à Sra. Presidente. É um prazer vir aqui sempre à Assembleia da República a falar sobre um tema que nos diz tanto. Eu gostava de começar por dizer, não tenho os números da CNIS, porque julgava que o Dr. Lino Maia não ia delegar em mim e, portanto, julgava que ele ia estar presente, mas em 2020 nós fizemos um estudo sobre a nossa relação nas misericórdias com a nossa relação das misericórdias sobre com os cuidadores informais. E por isso eu tenho aqui uns números que são 2020 e, portanto, estão em alta neste momento. Isto é, em 2020, 10% das misericórdias já promoviam o contacto com cuidadores informais. 11% já prestava serviço de saúde aos cuidadores informais. 20% já prestava informação aos cuidadores informais sobre apoios sociais. 43% já substituíam os cuidadores informais a quando da impossibilidade, promovendo também o descanso do cuidador. 60% das misericórdias já davam informação aos formadores informais. Portanto, como digo, isto são um inquérito de 2020, talvez em 2020, 2021, a situação por causa do Covid tenha ficado um bocadinho prejudicada, mas até do meu conhecimento pessoal, sei que, de novo, esta relação está a acelerar. Eu gostava de dizer que a relação, quando se fez a primeira lei sobre a legislação sobre o Estatuto do Cuidador Informal, não aconteceu uma coisa que, aliás, é obrigatória na lei, que é a consulta às organizações do setor social. Isso não aconteceu. E portanto, eu só voltar atrás pelo seguinte. Como se vê destes números que eu disse agora, a nossa relação com os cuidadores informais não precisam de nenhuma legislação. E, portanto, e por isso ficamos um pouco de fora nesta lei, porque nós estávamos no terreno, conhecemos a realidade, conhecemos as dificuldades dos cuidadores informais e julgamos que, aliás, cumprindo a lei, que teria sido importante que
que teria sido importante que fôssemos ouvidos, até porque os profissionais de referência que estão na lei anterior são só os profissionais da saúde e da segurança social. E por isso até no compromisso lá atrás, num compromisso anterior, no último que assinamos, no penúltimo que assinamos, porque já assinamos um nestes dias, isso estava lá devidamente salientado. O que é que eu penso que seria importante que esta legislação incluísse, Sra. Presidente e Srs. Deputados? O primeiro ponto era que introduzir as IPSS, porque elas não constam da primeira lei, e equiparadas, e também como profissionais de referência no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal. As IPs, como eu disse, já dão formação para a capacitação e competência dos cuidadores informais, repara que eu falei em 43%, para a prestação dos cuidados da pessoa cuidada, porque seria de considerá-las também nessa vertente. As IPs conhecem a dinâmica da comunidade e também dos agregados familiares e importa o seu reconhecimento no seu papel, no desempenho e manutenção do bem-estar da pessoa cuidada, reforçando o acompanhamento por parte das IPs, tanto aos cuidadores como às pessoas cuidadas. As IPs podem garantir a conciliação da prestação de cuidados com a vida profissional e familiar para os cuidadores informais, complementando os cuidados que são necessários a quando da ausência dos cuidadores informais. Depois há, como sempre nestas matérias, de definir o financiamento, com participação, para aumentar e capacitar as equipas das IPs para as ações de formação contínua aos cuidadores informais. O aconselhamento, acompanhamento e orientação pode e deve também ser fornecido por parte das IS, nas LIS, nos LDS, etc. As IPs, como a senhora Presidente sabe e os senhores deputados também sabem, têm uma rede de respostas sociais de apoio tanto para o descanso do cuidador como para quando cessa a relação de cuidado, pelo que impera estabelecer um normativo que se fixe como se deve processar este circuito. O que eu quero dizer é o seguinte: tem-nos acontecido por vezes que nós tomamos conta da pessoa que necessita de cuidados, o cuidador vai lá pôr e depois nunca mais lá vai buscar. O que significa duas coisas. Primeiro, que está exausta, está numa dificuldade muito grande, mas também que aprecia a forma como o utente é tratado e, portanto eu penso que isso é também um reconhecimento da forma como nós todos, quer as Misericórdias, quer as IPs, quer a Confecup, quer as mutualidades, acolhemos as pessoas. E, finalmente, uma redefinição da abordagem multidisciplinar, que está lá na lei, quando for reconhecida a necessidade de um plano de intervenção específica, os chamados PIEs, que integrem as IPs já da proximidade onde as pessoas vivem e as envolva com o agregado familiar. Eu acho que estes 8 pontos, como a senhora Presidente disse, ficaram gravados. Eu tenho todo o gosto depois de enviar para os senhores deputados um mail, porque eu tive cuidado de escrever isto, para ser breve e claro, e portanto deixar isto é a nossa posição. Nós reconhecemos a importância do Estatuto do Cuidador Informal, isso está fora de questão, mas também percebemos as dificuldades que esse mesmo cuidador informal tem, sobretudo em determinados casos, em que ele acaba por ser, em muitos casos, cuidador de mais do que uma pessoa, ao longo de muitos anos, pessoas com problemas muito específicos, e, portanto, eu gostaria de deixar claro que quer as Misericórdias, quer as IPSS, agora aqui na representação do Dr. Lino Maia, estamos completamente de acordo, até porque sei que os meus colegas provavelmente irão defender uma posição idêntica. Estes pontos são pontos importantes para a lei. Alguns estão, de alguma forma, no novo Estatuto, mas nós vemos conveniência em deixar isto claro. Eu quero dizer também que, recentemente, o Governo assinou uma portaria sobre o cuidador informal. Gostava de salientar o esforço da senhora Secretária de Estado sobre esta matéria.
porque ela própria reconheceu, acabou por reconhecer que de facto as IPSS na lei, o problema não é da portaria, o problema é da lei, na lei isto não está claro e importaria que ficasse claro. E era isto que eu tinha para dizer, Senhora Presidente. Muito obrigado. Sim. Muito obrigada a nós, agradecemos os contributos e registramos então a disponibilidade para nos fazer enviar esses mesmos contributos por escrito. Muito obrigada, Dr. Manel Lemos. Passa então agora a palavra ao Dr. Luís Alberto Silva, da União das Mutualidades. Muito bom dia. Aproveito para saudar e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, bem também com os meus colegas Dr. Manuel Lemos e o Dr. Joaquim Pequis. Eu vou procurar ser muito objetivo e breve, uma vez que também o Dr. Manuel Lemos já colocou aí algumas questões, é para não estar aqui a repetir, naquilo que tem a ver com a questão da posição em relação às IPSS. Portanto, eu reconheço a importância do Estatuto do Cuidador Informal, é um caráter inovador na dignificação do trabalho desenvolvido pelos cuidadores informais, mas, como é evidente, ainda existe muito caminho para percorrer. O número avançado que no projeto de lei refere de 11 mil cuidadores, como sabemos, este número está desatualizado, uma vez que a Comissão de acompanhamento diz que é bastante superior, na ordem dos 14 mil. Um dos aspectos que consideramos que é negativo é o valor médio do subsídio atribuído aos cuidadores informais, no nosso entender é muito baixo, que ronda na ordem mais ou menos dos 300 euros mês. O que é que provoca este valor? Potencia, no fundo, o risco de pobreza, tem um impacto negativo sobre a saúde das pessoas cuidadas e cuidadoras. Naturalmente que a alimentação condiciona às disponibilidades orçamentais e também provoca um incumprimento de terapêuticas e medicamentos que, no fundo, estas pessoas necessitam. Para nós, estes pressupostos financeiros considerados para a atribuição de subsídio de cuidador informal são penalizadores, o que realmente, no nosso entender, é grave. Não é possível também acumular este subsídio com uma pensão de velhice, o que deixa muitos velhos que são cuidadores informais principais na penúria. Portanto, acho que devia permitir que estas pessoas que têm a pensão de velhice pudessem acumular, enfim, este valor. No fundo, a operacionalização do descanso do cuidador é também, no nosso ponto de vista, um dos pontos mais sensíveis deste Estatuto. O Estatuto limita a possibilidade de teletrabalho para o cuidador informal ao máximo de 4 anos, porque é esta limitação temporal. O que acontece ao cuidador trabalhador no final destes 4 anos? Abandona o mercado de trabalho e vive de apoios sociais? Abandona a pessoa cuidada? No fundo, estas são algumas das reflexões que os senhores deputados terão, naturalmente, que pensar. Quanto às propostas de alteração aos diplomas legais, propomos algumas alterações, nomeadamente nas propostas de alteração do artigo 2º da Lei nº 100/2019, deveria incluir a menção comprovadamente. Na proposta de alteração do artigo 101-C do Código de Trabalho, número 1, deverá incluir-se a menção por acordo com a entidade empregadora. Na proposta de alteração ao artigo 101 do Código de Trabalho, número 4, propõe-se a eliminação de UTs. E eram estas as considerações que a União das Mutualidades Portuguesas, enfim, de momento, apresenta aos senhores deputados. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada também pelos contributos e pela disponibilidade, e já agora também iria perguntar, se não for abuso, se haveria possibilidade de depois fazer chegar por escrito, mas se não houver possibilidade também não tem problema, porque está registado, mas se tiver essa disponibilidade agradecíamos. Portanto, senhora deputada, não tem problema, isto vai de uma forma objetiva, porque é para não estar também a ocupar muito tempo vosso.
mas irei enviar no final da reunião, seguirá para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Dr. Joaquim Pequicho, da Confecup. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a Sra. Presidente e, naturalmente, todos os deputados que estão na sala. Também cumprimentar o Manuel Lemos, o Dr. Manuel Lemos e o Dr. José Alberto Silva. É uma honra estar aqui convosco. Eu respondia já a esta questão, também faremos chegar por escrito aquilo que será parte da minha intervenção. Fico já essa informação para os Sr. Deputados e, naturalmente, tenho aqui 3 ou 4 comentários que gostaria de fazer. Sendo que o primeiro é um comentário de subscrição das preocupações que foram anteriormente sinalizadas, quer pelo Dr. Manuel Lemos, quer agora pela intenção do colega do José Alberto, mas queria acrescentar o seguinte. Entendam este meu comentário de eu achar que este é um debate extemporâneo e não tem nada a ver com a questão política atual, nem com a legitimidade política do debate, mas sim, acima de tudo, pela importância do ato e a necessidade de discussão. O Dr. Manuel Lemos há pouco referiu a importância de revisitarmos a lei e até revermos aquilo que é o papel das organizações do setor social e solidário, entre muitas outras propostas que algumas eu aqui irei também abordar. Mas quando eu falo nesta questão de um debate extemporâneo, não sei se é o termo mais correto, mas espero-me fazer compreender, acima de tudo porque nós temos aqui um conjunto de necessidades de alteração e melhoria da lei e, obviamente, entendemos que é preciso um debate mais profundo, dar continuidade àquilo que são também o debate que é feito em sede de grupo de trabalho que tem sinalizado um conjunto de preocupações e, neste sentido, entendemos que, por um lado, reconhecemos e valorizamos a iniciativa, mas, por outro lado, também entendemos que ela deve ser mais aprofundada no sentido de termos aqui uma melhoria da lei e daquilo que são os cuidados necessários, quer na sua aplicação, quer depois também em algumas questões mais instrumentais. Passando à frente, dizendo e também dando um comentário, a questão de entendemos que tem que ser criados vasos comunicantes entre os vários regimes. E faço esta referência porque naquilo que li da proposta do grupo parlamentar do PSD, aborda as questões, obviamente, do cuidador informal e as alterações à lei 100 de 2019, mas depois também faz ali algumas referências à questão do regime do maior acompanhado no que toca à aplicação da lei 49, mas eu ainda iria mais longe, quer dizer, quando eu falo dos vasos comunicantes, estamos a falar entre os vários regimes, quer do maior acompanhado, quer do cuidador informal, quer do assistente pessoal, o que significa que temos que olhar para estes vários regimes e perceber como é que os podemos aplicar de uma forma articulada, obviamente com a segregação de papéis que é fundamental assegurar. E quando eu falo de segregação de papéis, falo naquilo que é o fundamental, e aqui no fundamental falo na garantia dos direitos, aplica-se claramente o regime do maior acompanhado, daquilo que depois é instrumental ou que são ferramentas de apoio às necessidades das pessoas, e aqui já estamos a falar, obviamente, do cuidador informal, que é quem cuida e quem presta o serviço. Esta segregação de papéis é muito importante referir, aqui em sede de grupo de trabalho nesta comissão, para que não se confunda aquilo que é o papel do acompanhante com aquilo que é o papel do cuidador informal, daquilo que é o papel, seja principal ou secundário, seja aquilo que será também uma outra figura, que é do assistente pessoal no que toca às pessoas com deficiência e principalmente com pessoas com necessidades de maior apoio. Também entendemos, para além desta questão da segregação dos papéis, a questão da articulação entre serviços de apoio e respostas sociais. No que toca à questão da prestação dos serviços, ao descanso do cuidador, e obviamente há toda uma articulação que é necessário garantir, quer naquilo que é a importância do serviço de apoio domiciliário e o papel que ele pode ter no reforço e no apoio e na complementaridade dos apoios ao cuidador, ou nas estruturas residenciais, ou no que toca às estruturas residenciais, e aqui sinalizo os lares residenciais para pessoas com deficiência, no sentido de servirem de apoio ao descanso do cuidador,
e naturalmente, tem um conjunto de aspectos que têm que ser devidamente articulados por toda a complexidade que as respostas sociais também têm que dar resposta, e aquilo que também é uma realidade que sentimos no terreno, que é a necessidade de aumentarmos a capacidade de resposta e de vagas nestas estruturas residenciais. E, naturalmente, também aqui o papel dos centros de atividades de capacitação para a inclusão. Depois, também um outro comentário no que toca à economia do cuidado. A economia do cuidado cada vez mais tem que ser assente num conjunto de princípios fundamentais para garantirmos, acima de tudo, qualidade nesses mesmos cuidados, o que significa que também temos que apostar muito na formação e na capacitação. Isto não se aplica só às organizações, aplica-se também aos cuidadores, e aos cuidadores informais e a todos os agentes de proximidade. E aqui, se calhar, entramos um pouco naquilo que também é um comentário que eu gostaria de fazer, que é o papel das organizações. Subscrevo a preocupação que o Dr. Manuel Lemos referiu relativamente à alteração à lei e à importância das instituições particulares de solidariedade social e equiparadas, que é o caso das cooperativas de solidariedade social, mas aqui entrava no papel das audições, não só naquilo que é a produção de um bem público, e daí o reconhecimento que elas têm que ter também na construção e na figura da lei, mas depois também naquilo que é o papel delas de monitorização e acompanhamento, acima de tudo no garantir aqui proximidade e numa relação, eu diria, de complementaridade com quem está, e neste caso com o cuidador e também com quem está ao cuidar. E nesse sentido, o papel das organizações tem que ser reforçado não só nesta monitorização, no acompanhamento, mas também no papel que falávamos há pouco da capacitação deste ecossistema, que é fundamental para garantir qualidade nos apoios, e esses apoios e as organizações, obviamente, têm uma complementaridade de apoios que acho que são centrais no reforço daquilo que é o papel do cuidador e dos cuidadores informais e, naturalmente, indo mais ao encontro, indo cada vez mais ao encontro daquilo que são as necessidades de apoio à pessoa que é cuidada. Naturalmente, há muitas recomendações que nós fizemos em sete grupo de trabalho. Naturalmente, quando se fala na questão, e terminaria por aqui, mas é uma questão mais técnica, mas que é importante rever, na questão do regime contributivo. Como sabem, existem duas condições para ter acesso ao Estatuto de Cuidador Informal, e uma das situações tem a ver com receber complemento por dependência, nomeadamente no que toca às pessoas com mais depois dos 24 anos. O que significa que, para se receber o complemento por dependência, tem que existir previamente uma pensão de regime contributivo ou não contributivo. O que significa, de forma simplista, é que o complemento é complemento de uma pensão. Agora, no caso das pessoas que não têm, da pessoa cuidada não ter uma carreira contributiva, e no que toca às pessoas com deficiência e com necessidades de apoio mais complexas, esta é uma realidade, tem que requerer a pensão social de invalidez. Mas esta pensão social de invalidez, na sua grande maioria, só é definida por pessoas com deficiências profundas, mas, acima de tudo, pessoas portadoras de doença prevista no decreto-lei, que é o decreto-lei 90 de 2009. O que significa que são doenças de evolução rápida ou chamadas doenças raras. Ora, se a pessoa não tem carreira contributiva, naturalmente não consegue criar um ambiente favorável para se poder recorrer ao Estatuto de Cuidador Informal e, naturalmente, fica fora do acesso a este tipo de instrumentos e de ferramentas que são fundamentais para garantir qualidade nos apoios e garantir, acima de tudo, qualidade de vida às famílias e às pessoas que dele necessitam. Não sei se fui claro na minha intervenção, mas depois também, por escrito, darei os contributos de forma um bocadinho mais organizada, mas é isto que a Confecop tem a apresentar aqui nesta sessão, e agradecendo, obviamente, o convite e dizendo que é uma honra estarmos aqui convosco. Obrigado. Sra. Presidente, não se importa de me dar um número, uma direção de e-mail para enviar o... Dizem-me aqui os serviços que é o mesmo e-mail para onde têm sido feitos os contactos. Sim, senhor. Da marcação da audiência. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Joaquim Pequicho. Foi também um gosto ouvi-lo. Recolhemos os contributos e agradecemos a disponibilidade, então, também para que nos
que nos deu de fazer chegar os documentos. E então passaríamos agora aos vários grupos parlamentares. E eu passo a palavra de imediato à Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Governadora. Antes de mais, cumprimentar aqui a União das Mutualidades, a União das Misericórdias Portuguesas e a Confederação Cooperativa Portuguesa. Obrigada mais uma vez por estarem aqui presentes na Assembleia da República, em mais uma audição e a deixar aqui contributos bastante válidos, o que comprova aquilo que tem defendido também o Partido Socialista, que parece-nos importante, que é necessário neste Estatuto do Cuidador Informal uma avaliação aprofundada e global do Estatuto, que carece realmente de uma avaliação que esperemos e que estamos a aguardar que seja concluída por esta Comissão de Acompanhamento Monitorizada e de Avaliação do Estatuto do Cuidador Informal, onde estão estas entidades também presentes e que certamente têm dado os mesmos contributos nesta mesma Comissão e quando tem sido feita esta avaliação. E, portanto, realmente parece-nos aqui que podemos dizer que o tempo de implementação também deste Estatuto a nível nacional, portanto, que foi alargado em 2022, tendo-se iniciado em 2019 com projetos pilotos, realmente diz-nos aqui, pelos vossos contributos, de que realmente não tem assim tanto tempo de implementação e tem aqui algumas lacunas que precisamos de rever, olhar e corrigir. E esta participação realmente das várias ONGs é essencial porque tem a experiência do terreno e, portanto, se isso não foi feito de forma inicial, lamentamos por isso e fico feliz por agora estarem a participar até nesta comissão de avaliação para que possamos aqui ter uma avaliação mais eficiente deste Estatuto e que realmente possamos responder às necessidades dos cuidadores informais. Também fico feliz aqui por ter ouvido aqui o reconhecimento realmente por parte do trabalho e empenho que tem sido da Secretária de Estado. Efetivamente tem havido aqui sempre uma cuidado de lançar aqui algumas portarias até para facilitar este processo de deferimentos dos cuidadores informais, nomeadamente até a dispensa de alguma documentação ou adiamento da entrega dessa mesma documentação. Também, agora foi em 2020, agora em novembro de 2023, publicada a aguardada portaria para definir e estabelecer as condições do descanso do cuidador informal. Portanto, tem havido várias evoluções desde o seu início. Apanhamos inicialmente também uma pandemia que não ajudou aqui a implementação do projeto dos projetos piloto, portanto houve aqui um adiamento, mas consegui concretizar e alargar a todo o território nacional e isto parece-me bastante pertinente. Também no Orçamento de Estado, por exemplo, novamente reforçou o Governo aqui a importância de simplificar este reconhecimento para alargar a muito mais cuidadores, como dizem, efetivamente, espera-se que sejam muito mais os cuidadores informais que possam ter este reconhecimento e portanto, garantir efetivamente o direito do descanso dos cuidadores é essencial, na medida que também precisam de ter um apoio para que possam se organizar. Eu gostaria de aqui também, aproveitando que estão presentes na Comissão e que participaram também desta que foi a portaria do descanso do cuidador informal, qual é a vossa opinião de como deveria ser feita efetivamente esta revisão do Estatuto? Aqui, por base deste grupo de trabalho, tem por base um projeto de lei com algumas alterações. Nós, na altura do debate do plenário, o Partido Socialista defendia que realmente é preciso melhorar. Sabemos que estamos todos cientes que existem melhorias a fazer, nomeadamente no que referiram hoje, que é também na articulação com as várias entidades, vários sectores como da saúde, da justiça, também da educação e do emprego, até para garantir depois a integração dos cuidadores informais que são permanentes, portanto que estão a tempo inteiro e que depois deixam de fazer esse cuidado e precisam de ser integrados no mercado de trabalho. Portanto, existe aqui um trabalho a fazer que precisa realmente ser aprofundado e era importante perceber, até como parece-me que ainda não temos os resultados finais desta avaliação da Comissão, como consideram, com os contributos que têm havido das várias entidades,
que deveria ser pensada esta revisão do Estatuto, como é que deveria ser feita, em que tempo, porque até aqui falam de um debate que deveria ser bastante aprofundado. E, portanto, gostaríamos realmente de saber, porque até temos tido também outras medidas que têm sido um bocadinho, talvez, pontuais, mas importantes. Falamos hoje aqui também da agenda do trabalho digno. Portanto, aqui um avanço relativamente à proteção dos cuidadores informais. Aqui tomei nota, uma nota importante relativamente aqui ao contributo que o Dr. Luís Alberto Silva deixou relativamente aos 4 anos de teletrabalho. Portanto, o que verificamos é que é preciso trabalhar em várias dimensões, desde o Código de Trabalho, desde nas questões dos apoios, na articulação, e que é importante implementar relativamente com a saúde e ter os profissionais de referência. Portanto, um conjunto de situações que ainda precisam de ser melhoradas. E então era importante perceber de que forma realmente sugeriam que fosse feita e que fosse de forma mais eficaz possível esta revisão e melhoria da lei que inicialmente foi feita antes de 2019. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada. Começo por cumprimentar e agradecer aos Vossas Excelências que estão nesta reunião online, dizer-vos que estes vossos contributos são extremamente importantes, mas de facto é importante que os contributos sejam especificados e pormenorizados por forma a serem uma ajuda para que possamos melhorar, portanto, toda esta situação. De qualquer das formas, é imperativo reconhecer e valorizar o serviço prestado pelos cuidadores informais, não apenas como um recurso fundamental para a sociedade, mas reconhecendo-os como seres humanos cujo papel é digno de apreço e apoio. Neste sentido, e em prol de uma sociedade que valoriza a empatia, a compaixão e o compromisso com o bem-estar coletivo, podem Vossas Excelências contar com, Vossas Excelências e todos os cuidadores informais, contar com o apoio do Partido Chega para melhorar o Estatuto do Cuidador Informal. De qualquer das formas, eu gostaria de deixar aqui 3 perguntas que, não, tendo que me ausentar, assistirei mais tarde através da gravação que está a ser feita pelos serviços. E as questões são as seguintes. Tendo em conta a experiência que possuem neste âmbito e a realidade existente no nosso país, quais são os principais problemas que afligem os detentores do Estatuto do Cuidador Informal? Que medidas podem e devem ser tomadas para tornar este Estatuto mais pragmático e útil para a sociedade? E, de certa forma, pragmático. O apoio financeiro existente é suficiente para saldar todas as despesas suportadas pelos cuidadores? Não sendo, que montante deveria ser alocado aos detentores deste Estatuto e de que forma? Porque, havendo várias formas de cuidador informal, julgo que as despesas suportadas por cada um dos tipos de cuidador informal, consoante a gravidade, consoante o tempo despendido, consoante se são permanentes ou não, deveriam ser diferenciadas. E estas são as questões que gostaria de deixar e agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Coordenadora do Grupo, colegas deputados, e agradecer em especial todas as intervenções havidas e cumprimentar, não só agradecer as intervenções que tiveram, mas obviamente, e a pertinência dos contributos, mas também obviamente o papel que desempenham, porque obviamente o tema dos cuidadores informais é um tema extraordinariamente importante e por vezes muito pouco trabalhado e com muito pouca visibilidade formal, porque informalmente ela está efetivamente presente em toda a sociedade. Gostaria de reforçar, só em termos também de opiniões relacionado com as intervenções que tiveram, foi abordado aqui o tema das pensões. Um dos temas que a Iniciativa Liberal tem falado bastante é que é absolutamente necessário abordar uma reforma do sistema de pensões, não só no sistema como funciona, mas há muitas realidades que se fala sistematicamente que tem que ser revisto, mas estamos
sistematicamente a falhar em fazer essa revisão. Vou dar 2 exemplos. Os cuidadores informais, as profissões de elevado de desgaste rápido. Estamos sempre a dizer que é preciso rever e equacionar, mas a verdade é que não há essa tal reflexão profunda que também já mencionaram e que é preciso ter. Há lacunas e também sinto que é bom termos este consenso que me parece absolutamente generalizado, que há melhorias a fazer. Não sinto, muitas vezes, a premência em que, então, façamos, chegamos todos à frente, chegamos a consensos, faça-se uma avaliação e era bom que todo este tema acelerasse um pouco. Os contributos foram efetivamente pertinentes e o envio por escrito vai ser bom para continuarmos todos os grupos parlamentares em trabalho. Há 2 ou 3 pontos que eu gostava que aprofundassem, se fosse possível. Obviamente que todos os temas relacionados como é que na prática, o acesso aos apoios, como é que se processa os descansos do cuidador, e são tudo temas que eu acho que são sempre bastante pertinentes. Mas centrava-me em duas questões, que é, cada vez mais há um número de internamentos sociais e nós temos assistido por diversas audições, não só neste grupo de trabalho, em diversos grupos de trabalho e na Comissão de Trabalho e Segurança Social, que parece haver alguma, eu diria quase confusão e necessidade de reafetação entre baixas sociais, respostas sociais de diversos tipos. Como é que veem que é possível, do nosso trabalho parlamentar, ajudar a agilizar o acesso ao estatuto do cuidador informal? Há pouco falamos sobre a questão dos complementos por dependência e dessa dificuldade em particular, mas se pudesse elaborar um pouco mais, ou eventualmente outras, como é que poderia o acesso, o conhecimento a este estatuto, como é que poderia ser mais eficaz? Gostaria também de saber, sabendo que é difícil, mas tem pelo menos alguma percepção dos cuidadores informais, a maioria vive em comunhão de habitação, mas como é que se sente esta proporção? E creio que com isto já seriam contributos bastante válidos para continuarmos a trabalhar no tema, e agradeço de novo não só os contributos, mas o trabalho importante socialmente, quer para o cuidador informal, quer para a pessoa-alvo de cuidados. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a União das Mutualidades, a União das Misericórdias e a Confecup, agradecer os contributos que trouxeram a este grupo de trabalho e fazer alguns comentários. Nós tivemos a oportunidade de ler as conclusões do grupo de trabalho que fez o acompanhamento e a monitorização da aplicação do Estatuto de Cuidador Informal, e em que, no fundo, é um documento a que todos os deputados já tiveram acesso há vários meses, e em que, no fundo, estão lá identificadas todas as conclusões e as lacunas do Estatuto do Cuidador Informal. O quê? Pronto, e portanto, nós há muitos meses que temos conhecimento destas lacunas, destes problemas e daquilo que foi identificado como necessidades de alteração por parte das entidades que fazem parte desse grupo de acompanhamento, que inclui as entidades que estamos a ouvir, mas que inclui também outras entidades, como a Associação Nacional de Cuidadores Informais, outras associações de cuidadores, como a Associação Alzheimer e outras entidades relacionadas com este tema. E por isso, nós já tivemos a oportunidade, e eu vou ter que insistir nisto, neste Orçamento de Estado, portanto há muito pouco tempo, nós votámos várias propostas sobre algumas das questões que foram aqui identificadas. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para alargar o âmbito do Estatuto do Cuidador Informal, para que as pessoas reformadas não estejam excluídas de receber o subsídio de apoio ao cuidador informal. Isso foi chumbado, nomeadamente pelo Partido Socialista e também pelo Partido Social Democrata. Nós apresentamos uma proposta neste orçamento para que se reconhecesse os cuidados prestados para efeitos de carreira contributiva. Porquê? Porque muitas pessoas prestam cuidados durante anos e anos e quando chegam ao aumento da reforma, esses cuidados não são reconhecidos. Como não são reconhecidos, têm reformas de miséria, porque não se reconhece que aquilo que fizeram foi, no fundo, um trabalho que prestaram à comunidade por via do apoio não remunerado e da prestação de cuidados. Também foi chumbado. Propusemos que fosse alargado para 60 dias em acesso gratuito o descanso ao cuidador informal.
propusemos que fosse alargada a licença ao cuidador informal, que foi aprovada no âmbito da Agenda de Trabalho Digno e que é altissimamente restrita, porque para já são muito poucos dias por ano, porque têm que ser gozados de forma consecutiva e não podem ser gozados de forma interpolada, porque tem que haver um prazo de aviso prévio que impede que as pessoas possam acorrer a emergências, também foi chumbado. Portanto, há várias matérias que têm vindo a ser identificadas, também sobre o próprio valor, o montante do subsídio de cuidador informal, sobre a condição de recursos que também propusemos que fosse alterado, também foi chumbado. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que têm vindo a ser colocadas em cima da mesa, que foram votadas muito recentemente neste Parlamento e que foram chumbadas. Também do ponto de vista de quem é que nós concebemos que são os cuidadores informais e da concepção familialista e dentro do familialismo uma concepção completamente biológica de quem são os cuidadores informais. Em Portugal, os cuidadores informais não são considerados cuidadores informais os cuidadores informais. São considerados cuidadores informais os cuidadores familiares que tenham a mesma morada fiscal que a pessoa cuidada. E isto é errado do nosso ponto de vista. É errado porquê? Porque exclui pessoas que não sejam familiares e exclui pessoas que não vivam com a pessoa cuidada, mas que são cuidadores informais. E, portanto, a proposta que o PSD faz e que deu origem também a este grupo de trabalho é uma proposta que não resolve nada do essencial. O que é que o PSD diz? O PSD diz que, nos casos em que não haja um laço familiar, também se reconhece quem viva com a pessoa. Ora, o problema aqui é que esta exigência de se habitar com a pessoa cuidada não é isto que define um cuidador informal. Eu posso não habitar com a pessoa cuidada e ser cuidador informal. Eu posso não ter a mesma morada fiscal da pessoa cuidada, mas distribuir com outros membros da família o cuidado daquela pessoa. Por exemplo, 2 irmãs ou 2 irmãos que numa quinzena vai um para a casa da mãe, noutra quinzena vai outro para a casa da mãe. Ou semanalmente, não interessa. Ou que mantêm a sua morada fiscal e que estão temporariamente a habitar com o familiar. Ou, por exemplo, o caso do vizinho, de uma pessoa que sendo vizinha da pessoa que está a cuidar, não tem qualquer reconhecimento porque está excluído, porque não é familiar, está excluído porque não tem a mesma morada fiscal. Nós achamos que a avaliação o reconhecimento da condição de cuidador e de cuidador informal deveria partir da constatação dos cuidados que são prestados. Uma pessoa presta cuidados a outra, então deve ser reconhecida como cuidador informal. Uma pessoa presta cuidados a outra de forma permanente e não tem remuneração nem tem qualquer apoio por isso, deve poder beneficiar do subsídio de apoio ao cuidador. E não, como agora acontece, e o PSD mantém, alguém que seja, por exemplo, reformado, não ter qualquer acesso a este apoio. É importante lembrar que numa sociedade como a nossa, uma sociedade que tem envelhecido muito, há muitos idosos a cuidar de outros idosos, que estão excluídos dos apoios sociais no âmbito do Estatuto do Cuidador Informal. E, portanto, queria que, se assim entendessem, que comentassem algumas destas questões, que se quiserem reforçar o que é que para vós seria prioritário do ponto de vista das alterações que vamos fazer e quero deixar também aqui expresso o desejo de que este grupo de trabalho seja capaz não apenas de fazer a alteração que o PSD propõe, que é, no fundo, dizer que quem não tenha um laço familiar, mas viva com a pessoa cuidada, também pode beneficiar do Estatuto, mas que nós resolvamos muitos outros problemas e acabemos com muitas outras exclusões que, neste momento, não estão aqui em cima da mesa serem resolvidos. Muito obrigado. Muito obrigada, Srs. Deputados. Agora, se me permitem, eu já falei com alguns colegas, sou coordenadora do grupo de trabalho, mas represento também o grupo parlamentar do PSD. Se me permitem também deixar aqui umas palavras em nome do grupo parlamentar do PSD. Naturalmente, agradecer a disponibilidade, os contributos e dizer que concordamos inteiramente com aquilo que foi referido da necessidade de um debate alargado e de uma devida ponderação sobre várias matérias que dizem respeito e que são transversais, que dizem respeito ao Estatuto do Cuidador Informal.
eu gostava de apenas dar nota do contexto em que surgiu esta iniciativa que estamos aqui hoje a discutir na especialidade. O PSD apresentou um conjunto de medidas no que se prendia em concreto com a situação dos nossos idosos, com duas perspectivas. Uma no sentido de retardar a institucionalização dos idosos, dar prioridade ao acompanhamento dos idosos e à sua manutenção no seu meio habitual de vida, designadamente com propostas que fizemos para o Serviço de Apoio Domiciliário e que foram, infelizmente, chumbadas já por várias vezes por parte do Partido Socialista, que era no sentido de tornar o apoio domiciliário mais abrangente, mas também funcionar durante mais tempo do que funciona atualmente. E, em simultâneo, entendemos que devíamos, de imediato, ter em conta aspectos que nos fizeram chegar várias vezes vários cuidadores, que eram barreiras à obtenção do Estatuto de Cuidador Informal. Barreiras essas que se prendiam precisamente com esta questão de um filho, alguém, um familiar, querer tomar conta de um idoso, ter disponibilidade para tomar conta do seu familiar, e não poder tomar conta porque, ou seja, podia, mas tinha que mudar a sua residência fiscal, tal como disse aqui o Sr. Deputado José Soeiro. Portanto, nós entendemos que, efetivamente, devíamos eliminar essa barreira e não obrigar a que haja uma mudança da residência fiscal. Efetivamente, propusemos que um vizinho, uma pessoa próxima do idoso, também pudesse adquirir esse estatuto, porque atualmente está fechado a não familiares. Nós propusemos isso aqui com a exigência de viver na mesma habitação. Mas nada que não possa evoluir, Esta foi uma proposta que fizemos, uma proposta que permitiu, foi a única de um conjunto de propostas que nós propusemos para os idosos. Esta foi a única que passou à especialidade e que, naturalmente, estamos em grupo de trabalho para a melhorar. Claro que todos somos conscientes da situação que nos surgiu entretanto, que é esta questão de nós termos, de forma mais rápida, decidir este processo legislativo, fruto da demissão do Governo e da dissolução da Assembleia da República. Contudo, eu acho que nós temos elementos e temos tido o apoio, e alguns não vamos conseguir fazer audições, provavelmente, como gostaríamos, presenciais a todas as entidades, mas estamos a receber contributos por escrito e, portanto, nada impede que nós não possamos melhorar, revisitar alguns aspectos que aqui disseram, sem prejuízo de no futuro até se poder fazer até um balanço e uma situação mais aprofundada. Eu gostaria também de deixar, por fim, uma outra nota, que é dizer que, relativamente ao teletrabalho, não está neste momento aqui em cima da mesa, porque o teletrabalho é uma alteração que é feita no Código de Trabalho, sendo que aqui o que está em causa é a alteração ao próprio Estatuto do Cuidador Informal, mas a barreira que aqui já foi referida dos 4 anos de limitação para os cuidadores informais poderem prestar o seu trabalho em regime de teletrabalho, o PSD viu chumbada uma proposta que apresentou, que foi acompanhada por todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, que era precisamente para que não houvesse esta limitação temporal e que o teletrabalho pudesse ser prestado sempre e enquanto vigorasse o reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal. E, portanto, eu queria deixar estas notas e, relativamente, e a questão aqui em concreto, e agradeço a objetividade das matérias que nos sinalizaram e que aqui nos trouxeram, como pontos de reflexão, mas gostava de perguntar, em concreto, se esta proposta que o PSD aqui tem em cima da mesa e que deu origem a este grupo de trabalho, a esta reflexão sobre os cuidadores informais, se entendem que, de facto, é uma proposta que vai, efetivamente, eliminar barreiras para a obtenção do Estatuto de Cuidador Informal e, assim, permitir que mais pessoas possam ser cuidadoras e, em consequência, mais pessoas que necessitam possam obter esses cuidados e permanecer no seu meio habitual de vida e também, isto falando dos idosos, mas também falando das pessoas com dependências, de deficientes, que precisam de um apoio e que precisam de um cuidado destas pessoas e que as pessoas possam estar em condições de as ajudar. E, portanto, passava a agradecer mais uma vez, deixava aqui estas questões e passava agora a palavra, eu julgo que o Dr. Manel Lemos já não está connosco porque ele está... Estou. Está. Estou no carro,
tirei a imagem. Muito bem, vai para a consulta, exatamente. Estou a ouvi-la. Pronto, eu, pela mesma ordem com que falaram no início, portanto, eu dava aqui uma mesma ordem para dizerem o que entenderem por conveniente e responderem a alguns dos esclarecimentos que foram solicitados pelos vários grupos parlamentares. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu julgo que se disseram coisas muito importantes e, embora nós, do ponto de vista, no caso das misericórdias, colocamos-nos do ponto de vista das instituições. Isto é, como é que nós entendíamos que as instituições podiam contribuir para melhorar a situação do cuidador e da pessoa cuidada. E, portanto, digamos, os contributos que eu vou enviar à Sra. Presidente são muito nesse pressuposto. De facto, portanto, essa é a contribuição nossa enquanto instituições que podemos dar. Também verificamos que algumas das questões que colocaram excedem o próprio Estatuto do Cuidador Informal, porque têm a ver com outros estatutos, porventura, e que penso que seria muito importante que conversássemos com eles sobre eles. Em relação à questão concreta, há algumas questões concretas, eu, já agora não enquanto como representante da União das Misericórdias, mas como pessoa que há muitos anos investiga e estuda estas matérias, é óbvio que nos faz sentido alargar o estatuto do cuidador informal, ainda que porventura o possamos colocar em diversos patamares. Isto é, eu penso que apesar de tudo há situações que são diversas e se calhar, porque isto depois tem sempre um impacto financeiro e nós não nos podemos esquecer disto, e se calhar colocar isso em diversos patamares. Agora, que me faz todo o sentido. Por exemplo, a questão dos 4 anos faz-me todo sentido que seja alargada, a questão do vizinho deve ser ponderada, portanto, de pessoas que sejam efetivamente cuidadores informais. E é por isso que aqui a formação do nosso ponto de vista, aqui já mais concretamente do meu próprio ponto de vista, tem que ser refletiva e bem ponderada, embora haja, como digo, questões que são claras e óbvias. E, portanto, era isto que eu tinha para dizer e peço imensa desculpa, mas de facto já estou a deslocar-me e dizer à Sra. Presidente que lhe vou enviar hoje as nossas contribuições, deixe-me dizer assim, mais formais enquanto União das Misericórdias e depois estarei completamente disponível, se quisermos, no outro plano, para conversarmos sobre outras matérias que excedem o papel das instituições. E por isso, e aproveitava já agora que estava aqui a desejar a todos um bom Natal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós também desejamos um bom Natal e um feliz início de 2024, naturalmente início e fim, mas nós vamos nos encontrar ao longo do ano. Portanto, desejamos também aqui, em nome da Comissão, também um Feliz Natal. Passo agora então a palavra então, ao Dr. Luís Alberto Silva para a sua exposição final. Muito obrigado, Sra. Presidente desta Comissão de Acompanhamento. Antes de mais, eu também queria, que é um bocado esqueci de agradecer esta possibilidade de podermos estar aqui a falar por videoconferência, porque se tivesse que estar presente, eu saí da cama, que estou com uma tosse terrível, para estar aqui, com vocês. Eu portanto, agradeço mais uma vez esta possibilidade, que assim consigo transmitir a nossa posição também. Eu não irei responder de forma, aos senhores deputados, mas irei fazer aquilo que eu acharia uma reflexão final daquilo que é a nossa posição, que pode ser importante ou não para os senhores deputados nessas alterações que vão acontecer. As propostas de alteração legislativa reforçam os direitos dos cuidadores informais, mas não apresentam contributos para a melhoria dos procedimentos associados ao reconhecimento deste Estatuto Informal e respectivo subsídio. Os motivos foram referidos na nossa exposição inicial e apresentados como constrangimentos e fragilidades da aplicação deste Estatuto do Cuidador Informal não são melhorados por estas alterações. Ou seja, as propostas, no nosso entender, são curtas porque, aparentemente,
não contribui para o aumento do número de cuidadores informais reconhecidos, não agilizam a divulgação e desenvolvimento dos processos, não simplificam o acesso ao estatuto de cuidador informal, não reforçam o valor do apoio atribuído, não permite acumular este subsídio com pensão para isso, limita a conciliação com a vida profissional. No fundo, estas propostas de alteração às leis focam-se nas medidas aprovadas pela Agenda do Trabalho Digno, que é relevante, mas fazia falta a revisão à lei no sentido de responder também às fragilidades do processo já identificadas. E reforçar também aquilo que disse o Dr. Manuel Lemos, de voltar a repetir novamente, que é a questão também das IPSS podem e têm um trabalho muito importante, podem dar ao cuidador informal. E também dar os parabéns pelo facto de estarmos aqui a refletir, porque estou certo que com os contributos de todos, acredito que a próxima lei venha mais ao encontro das expectativas e, no fundo, de melhorar a vida quer dos cuidadores, quer também dos cuidados. E também aproveitar para vos desejar também boas festas, enfim, aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigada também e desejamos as melhoras e agradecemos de forma um agradecimento acrescido pelo facto de se ter levantado, e pese embora esteja doente, mas vai recuperar naturalmente, e um bom Natal. Obrigado por tudo. Obrigado, e farei chegar os meus contributos também. Muito obrigada, muito obrigada. Passa então o Dr. Joaquim Pequis, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Corre sempre o risco de, nas nossas intervenções, induzirmos no sentido contrário àquilo que é a intenção das nossas palavras. Eu, quando faço aquele comentário inicial de ser extemporâneo, a possibilidade de ser extemporâneo, eu tentei depois clarificar porque é que eu faço esse comentário, mas vou tentar ser mais objetivo. Eu gostaria de saudar esta comissão e este grupo de trabalho pelo facto e saudar quem teve a iniciativa, por isso espero que isso fique claro. Percebi que posso ter sido eventualmente não fui tão claro como gostaria, mas acho que o debate que estamos aqui a ter, ele não só é importante, como precisa de continuidade, acima de tudo, em função, e penso que até o próprio deputado do Bloco de Esquerda referiu, o Dr. João Soeiro, desculpa, quando diz que há todo um conjunto de propostas que deriva do grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação que foi constituído especificamente para aquele período de aplicação da aplicação em modo de, falta uma palavra agora, projeto piloto, peço desculpa, e que tem um conjunto de recomendações nas quais nós participámos de forma muito ativa, e que eu gostaria só de reforçar no que toca a algumas questões que nos foram colocadas, gostaria de reforçar as ideias. Por um lado, e desculpem a redundância, o reforço do acompanhamento e da monitorização de proximidade. Acima de tudo, que nós temos que criar aqui mecanismos de segurança e, acima de tudo, a aplicação deste estatuto de forma equitativa e justa. Depois, assumidamente, na garantia dos direitos das pessoas que nós apoiamos e que precisam deste estatuto, e também assegurando a qualidade dos cuidados. Por isso é que eu, quando falei nesta questão do reforço do acompanhamento, da monitorização de proximidade, fiz uma ligação direta também àquilo que é o papel das organizações, porque as organizações são estruturas de proximidade. Nós estamos nos territórios, somos estruturas de proximidade, temos um conjunto de outros serviços que podem ser de complementaridade, que reforça também, não pela via financeira, mas pela complementaridade, reforça os apoios da pessoa e do cuidador, da pessoa que necessita dos cuidados e do cuidador, e naturalmente este papel e este reforço do papel das organizações é uma ferramenta
eu acho que tem que ser reforçado não só pela alteração da lei, conforme sinalizámos inicialmente, mas também depois na aplicação prática, lá está, numa estreita articulação com as demais respostas sociais que temos no terreno, com as equipas técnicas que temos no terreno, e que essa complementaridade pode existir, pode e deve existir, e naturalmente estamos aqui a reforçar financeiramente, não de forma direta, mas indiretamente, este ecossistema, no sentido de ele ter mais capacidade para podermos garantir os direitos das pessoas que apoiamos e as pessoas que precisam do apoio, e naturalmente também os direitos do cuidador. Um outro aspecto que me parece que também tem de ser melhorado é a tal complementaridade às outras figuras que sinalizei, quer do regime do maior acompanhado, quer do assistente pessoal. Nós temos um conjunto de ferramentas hoje, do ponto de vista da nossa arquitetura legislativa, que nos permite ir mais longe e ir mais ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas, garantir todo um conjunto de princípios e de valores que, obviamente, não podemos descuidar. Quando falamos de eliminação de barreiras, claramente a legislação tem que ir cada vez mais ao encontro da eliminação de barreiras, de forma a que as pessoas que têm eliminação de barreiras, fundamentalmente no acesso aos direitos das pessoas, e por isso estamos totalmente de acordo que o debate não só é importante este que estamos aqui a fazer nesta sessão, mas um debate que deve ser de continuidade e de aprofundamento, e naturalmente temos uma oportunidade também, do ponto de vista político, na composição da próxima Assembleia da República, podemos voltar a aprofundar este debate, e as organizações, e naturalmente falo aqui pela Confeco, estão totalmente disponíveis para participar de forma ativa, dando os seus contributos e colocando-se ao serviço do país e ao serviço das pessoas e das suas necessidades de apoio. Por isso, reitero também aquilo que os colegas transmitiram, que é desejar a todos boas festas, naturalmente enviando depois, posteriormente, a nossa posição um bocadinho mais organizada, em termos dos nossos contributos, mas gostaria de aproveitar este momento também para desejar a todos boas festas e que 2024 seja um ano também de sucesso e acima de tudo, um ano de garantia dos direitos dos cidadãos naquilo que está previsto na Constituição. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostava de dizer, julgo que foi a questão que colocou no início, foi da extemporaneidade, eu acho que foi completamente compreendida por todos. E, de certa forma, acho que as razões pelas quais as disse, todos concordamos. Eu entendi na altura, quando falei em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de certa forma, contextualizar o porquê, de certa forma, de não termos feito propostas de alteração até mais abrangentes, porque entendemos até que é importante fazer esta reflexão, e esta reflexão provavelmente vai continuar na próxima legislatura, como o Dr. Joaquim Pequicho disse bem, porque... Diga. Não, Sr. Presidente, peço desculpa, só porque, agradeço até porque eu tinha procurado naquilo que foi a proposta do PSD, e estive a ler toda a documentação, e naturalmente percebi claramente que incidia muito naquilo que é as questões que referiu, associado ao idoso, nessa complementaridade de apoios e de serviços, mas naturalmente nós, organizações cooperativas, ainda para mais, representamos as CESPs, e eu sou simultaneamente responsável, diretor executivo da FENACERS e responsável também por uma CESP em termos locais. Nós trabalhamos muito na área da assistência, e naturalmente esta questão do cuidador informal tem também para nós uma importância acrescida, que não se circunscreve só àquilo que é o idoso, mas sim a pessoas, até pessoas com competência, com maiores necessidades de apoio, e aí em si todo um conjunto de preocupações também de ordem ética, que eu não quis trazer para aqui, porque por isso é que eu disse que o debate tem que ser aprofundado, porque há toda uma dimensão ética naquilo que tem a ver com a economia do cuidado, que eu sinalizei, na qualidade dos serviços prestados, e todo um conjunto depois de complementaridades do ponto de vista também da reflexão e do debate ético, que é preciso trazer para a construção de um estatuto que, acima de tudo, seja um estatuto que garanta os direitos das pessoas, quer da pessoa que está ao cuidado, quer do cuidador, e naturalmente nós, organizações, sendo organizações de proximidade, estruturas
constituídas de pessoas para pessoas, naturalmente não podíamos deixar de saudar e de estar ao serviço também da Assembleia da República naquilo que entender que é o melhor para os cidadãos. Por isso era só deixar esta nota, não querendo interromper a Sra. Presidente, interrompi, peço desculpa, mas era só para ser mais claro nas intenções das minhas palavras. Obrigado. Sim, senhora, muito bem. Nós é que saudamos a disponibilidade e efetivamente acho que todos ficamos conscientes da necessidade de um debate aprofundado, mais transversal, precisamente para o encontro daquilo que acabou de referir, que é garantir as condições quer para os cuidadores, quer para as pessoas cuidadas e, portanto, muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade e ficamos a aguardar então o envio dos contributos e um Feliz Natal a todos. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Dia.